Saudações, eu sou Marcos Valério XR. Em 23 de junho de 2022, eu não estou bem, eu estou com Covid de novo, passei muito mal ainda agora. Só estou gravando esse vídeo porque eu realmente não consegui me aguentar, eu precisava tocar nesse assunto. Tá até difícil de ficar em pé, mas é o tipo de assunto que eu não consigo abordar sentado, que é essa confusão toda que deu a respeito do mais recente factoide abortista. Portanto, eu vou ler agora um texto que eu publiquei há pouco tempo no meu Facebook. Na verdade, eu tinha redigido ele antes, né? Só depois que eu fui saber do desfecho que acabou tendo. Mas eu vou ler esse texto aqui na íntegra e depois eu vou fazer alguns comentários. A juíza Joana Ribeiro Zimmer está certa. A família da menina de 11 anos, vítima de estupro, só descobriu a gravidez após 22 semanas de gestação, além do prazo do aborto legal, que nesse caso ainda prevê que o feto tenha menos de 500 gramas. Não houve tempo hábil de solicitar a interrupção da gravidez na forma da lei. Então a família manifestou a intenção de promover um aborto ilegal, clandestino, por algum meio precário de alta periculosidade, para impedir a prática desse crime, que ainda colocaria em risco a vida da menor, visto que os laudos médicos apontavam uma gravidez estável e mais segura de se levar adiante do que ser interrompida. A juíza tomou as providências cabíveis. Mas o objetivo não é levar a gravidez até o fim, não era, mas esperar mais algumas semanas para que o feto fosse viável de sobreviver fora do útero, promovendo então um parto antecipado e também mais seguro que um aborto. E isso porque nosso Código Penal, artigo 128, deixa claro alguns excludentes de ilicitude para aborto. Só que isso se refere a aborto, pois o artigo anterior, o artigo 123, classificaria qualquer tentativa nesse sentido, no caso dessa menina de 11 anos, como infanticídio. A diferença não é explicada dentro do Código Penal, mas no consenso medicinal, inclusive em harmonia pela arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, a DPF 54 do STF, que em 2012 regulamentou os casos de anencefalia. Por essa distinção, que pode variar de acordo com o desenvolvimento da medicina, só é considerado aborto se o feto não poder sobreviver fora do útero da mãe. Caso possa, mesmo por meios artificiais, pode-se promover o parto antecipado também de forma legal. Se isso for feito sem que se forneça esses meios de sobrevida, então teríamos infanticídio, que é o que a família da menina, tudo indica, que é o que elas pretendiam fazer. Lembrando que promover um aborto, mesmo se fosse no SUS ou um hospital credenciado, ainda seria mais perigoso do que o procedimento sugerido pela juíza. Se a juíza tivesse agido de uma forma diferente, aí sim teria uma conduta incompatível com o cargo e talvez merecesse ser punida. Mas do modo como agiu, ela não vai sofrer qualquer punição, pois agiu de forma perfeitamente coerente e legal. Infelizmente, o abortismo é uma doutrina tão perversa e insidiosa que prefere arriscar a vida de uma criança matando outra, mentir deslavadamente, inundando a internet de fraudes e calhordices e pensar declarações fora do contexto, promovendo um caos midiático criminoso de impostura e perfídia. E olha, não é porque um calhorda asqueroso como o Eduardo Bolsonaro está dizendo a coisa certa que eu tenho que ser contra. Basta você ler a DPF 54, que ali está já consumado um entendimento que também é consolidado na medicina. Inclusive você pode procurar até manuais abortistas mesmo, desses que defendem aborto em qualquer caso, eles vão admitir essa parte de que sim, só é aborto até 22 semanas de gestação e feto 500 gramas, a partir de 500 gramas, a partir daí já passa a ser outra coisa. Então, vamos dar uma lidinha num trecho da ADPF 54 que é confusa pra caralho, tem umas discussões filosóficas bizarras, entra no conceito de vida, é uma confusão desgraçada. Mas logo no começo, página 4 e 5, já dá uma síntese e deixa isso muito claro. Basta você observar que no Código Penal ele se refere diretamente a essa ADPF. E essa ADPF está se comunicando com o Código Penal. Então vamos ler o que diz esse trecho? Então vamos lá. Não é por outra razão que a lei distingue, inclusive com penas diversas, os crimes de aborto, de infanticídio e de homicídio. Ora, se o feto ainda se encontra no ventre da mãe, é evidente que sua situação jurídica, penal inclusive, é diversa da situação da gestante.
limitando-me ao problema concreto, ou seja, de que o feto que, por ser portador de anencefalia, não irá sobreviver muito tempo após o parto, devemos nos ater a qual é o objeto jurídico tutelado pelos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Lembrando que essa DPF de 2012 estava lidando com essa questão de anencefalia, que aliás eu concordo totalmente com o entendimento do STF nesse ponto. Mas aqui ele está se referindo ao objeto jurídico tutelado. Então vamos ver o que ele continua dizendo. Creio que seja, de um lado, a preservação de uma vida potencial e, por outro, a incolumidade da gestação. Daí porque há de se separar a situação em que o feto se encontra em desenvolvimento das situações em que ele está biologicamente morto e ainda da situação em que ele está biologicamente vivo, mas juridicamente morto, no caso o feto anencefalo. Apenas a primeira hipótese é abraçada pelo direito penal, uma vez que não se visa a proteger situações moralmente controversas, mas apenas aquela em que exista algum obstáculo durante a gestação que impeça a transformação de vida potencial em um novo ser humano. Eu sei que não é bem claro, é um negócio meio confuso, meio rebuscado, mas cara, observa o texto. Apenas a primeira hipótese é abraçada pelo direito penal. Qual que é a primeira hipótese? Daí há que se separar a situação em que o feto se encontra em desenvolvimento das situações em que ele está biologicamente morto, que é o caso do anencefalo. O feto que não é anencefalo, não tem nenhum outro contribuinte, ele está em desenvolvimento. E aí sim, o texto está dizendo explicitamente que nessa hipótese se aplica, se é abraçado pelo direito penal. Então ele está dizendo que sim, você não pode abortar um feto que não seja anencefalo a partir de um determinado período de tempo, porque a legislação é muito clara. Só que a legislação não cabe a ela definir os parâmetros de exatamente quando que o feto é viável ou não, porque isso muda com o desenvolvimento da medicina. Houve épocas que era, como diz o próprio TPF 54, houve uma época que isso era estabelecido em 28 semanas, agora está estabelecido para 22 semanas. Por quê? Porque existem meios artificiais de você manter o feto vivo, mesmo tirando do útero da mãe. Mas se isso não for possível, se você retirá-lo e resultar na morte dele a partir de 22 semanas de gestação, cai no artigo 123, que é infanticídio, isso é crime, simples assim. E, no entanto, a corja inteira, a começar por Intercept, Leonardo Sakamoto e Globo, estão aí mentindo deslavadamente. Mas ao que parece, ela conseguiu reverter a situação e realizar o aborto ontem, né? Em parte porque a juíza também saiu da área que ela estava, porque ela tinha sido promovida, antes de acontecer o fato, ela tinha sido promovida para uma outra sessão, então ela foi removida. Eu não sei se essa remoção antecipada foi para alterar a situação, mas o que eu quero estabelecer é que, do ponto de vista jurídico, ela está correta. Pode ter algum problema relativo às gravações lá que não foram liberadas ainda na sua íntegra, então fica difícil julgar, pode ter alguma coisa ali ou não, aí não sei. Mas, do ponto de vista jurídico legal, interpretando não só o Código Penal, mas até mesmo a DPF 54 e até mesmo os consensos abortistas, ela agiu corretamente. Agora, você observa que vendo toda essa proliferação de notícias relativas a esse assunto na internet, na grande mídia geral, só se mente, mente e mente. Estão dizendo... É aquele caso que abortismo, ele parece que causa um dano permanente nos seus seguidores. A pessoa perde a capacidade de refletir. Desafio-se fazer uma interpretação diferente dessa que eu fiz aqui, porque ela é muito auto-evidente. Olha, meu Deus do céu, se você não tivesse limite, você ia ter mulher abortando com 8, 9 meses de gravidez. Não, é óbvio que isso não acontece, não tem como se funcionar dessa forma. Tem que ter um limite sim. Então, quando estão dizendo que não existe prazo legal quando a gravidez resultante de estupro ou qualquer outra, é mentira sórdida, pura e simples. Aí o sujeito vai inventar uma interpretação maluca lá, porque é abortista, é especialista em falsificar a realidade, em fraudar, em mentir, e tá aí a mídia em peso repetindo essa canalice. Eu vou deixar aqui linkado uma reportagem da Globo, que é mentirosa como sempre, mas como tem essa vantagem, eles têm que se proteger de um possível risco de um processo, o que eles fazem? Eles colocam na manchete e nas coisas assim destacadas as mentiras, mas lá dentro eles colocam os conteúdos que basta você ler o texto detalhadamente para você perceber que ele desmente a manchete e desmente as chamadas. Assim. E é assim que vai o caso. Infelizmente, o que eu estou dizendo é que o aborto vai ser liberado, de certa forma até já está, né, liberado no Brasil, porque é aquele caso, a princípio legalmente, basta dizer que foi estuprado, que ele tem acesso ao aborto legal. Esse caso aí só não aconteceu porque já tinha passado desse prazo.
Olha, é o próprio hospital que diz, não, depois desse prazo existe determinação judicial. E aí sim, se houver risco de vida para a mãe, aí pode ser que você estenda esse prazo indefinidamente, mas em caso de estupro, não. E a tendência é que ele vai ser descriminalizado. Assim, eu sou capaz de apostar que ano que vem, no máximo 2024, o STF vai liberar aborto de forma generalizada. Não importa se a população continua esmagadoramente contrária, o STF tem agido assim. Acho que nesse caso da DPF 54 eu concordo, acho que o caso de anencefalo tem que ser descriminalizado mesmo. Eu concordaria até em algumas aberturas a mais, especialmente na questão de comprovação da ineficácia de método anticoncepcional, mas de uma forma generalizada, não. E a minha opinião é até mais liberal que a da maioria da população brasileira, porque a maioria da população brasileira tem muito mais gente defendendo o enrijecimento e a proibição total do que a gente defendendo a liberação total. Eu ainda defendo algum grau a mais de liberação. Mas o peso da população brasileira não admite que se libere o aborto de uma forma generalizada. Não tem nem 10% da população que apoia essa pauta. E mesmo assim não vai ser descriminalizado, porque também não tem nem de longe a população apoia a privatização da Eletrobras, apoia a reforma trabalhista, apoia a reforma da Previdência. Assim, elas foram feitas à revelia. O aborto é mais difícil ainda de passar no Congresso porque ele mexe com sentimentos tão viscerais que até um fascina calhorda desprezível como Eduardo Bolsonaro acaba tendo que se alinhar à opinião geral da população brasileira. Mas aí entra o STF para fazer o serviço sujo. Bom, eu sou o Marcos Valério XR, já no entardecer do dia 23 de junho de 2022. Obrigado por sua atenção. E em tempo, só para deixar claro, eu não estou questionando a conduta da família, da menina, isso não é esse o ponto. Eu até não condeno também a outra decisão que terminou autorizando o aborto, que pode ser que, no determinado contexto, isso tenha sido melhor para o caso concreto em questão. O que eu estou fazendo é defendendo a conduta de uma profissional que agiu corretamente e estão tentando linchá-la publicamente de forma mentirosa e insidiosa, que o abortismo está fazendo. E essa juíza agiu de forma correta.